segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2, na nossa meditação esta manhã de domingo. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Oremos. Senhor, nós estamos gratos pela palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo em teu servo Moisés e registrada para nossa edificação, consolo. Nos fala então, ó Deus, por meio da palavra, que é a tua palavra, para a nossa vida cristã ser edificada nesta manhã, e a nossa vida, ó Deus, tenha ganho diante do Senhor e dos homens, através desta palavra poderosa para a transformação de todo aquele que crê. É o que oramos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aí caminhando na série Sermões em Êxodo, os 10 mandamentos, e hoje nós vamos aí tratar dos versos 2 a 1 do capítulo 20, que é o prefácio dos 10 mandamentos. Também conhecido por Decálogo, ou 10 palavras. Os 10 mandamentos eles estão registrados em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o 17, e são repetidos em Deuteronômio 5, de 6 a 21. Nesses dois textos nós encontramos então aí o registro dos 10 mandamentos. A construção gramatical específica empregada mostra que essas ordens deviam ter autoridade sobre as gerações atuais e sobre todas as futuras do povo hebreu. Então, os 10 mandamentos tinham força de ação sobre aquele povo que estava recebendo ele ali no Sinai e sobre todas as gerações depois que recebessem essa lei. Os 10 mandamentos constituem uma parte essencial da aliança entre Deus e seu povo. Em Êxodo 34, 28 e Deuteronômio 4, 13, as expressões, as 10 palavras, é ligada à aliança, de modo a deixar implícito que as duas coisas podem ser equiparadas. Então, nesses dois textos, Moisés declara que as 10 palavras, ou os 10 mandamentos, são a aliança de Deus, equiparando ambos, tornando ambos a mesma coisa. O propósito da aliança é estabelecer um relacionamento com Deus. Por isso que Deus faz uma aliança com o seu povo, para estabelecer um relacionamento com Ele. O propósito da lei é regular ou perpetuar um relacionamento através de uma ordenação. Esse relacionamento que Deus estabelece através da aliança, ele é perpetuado ou é estabelecido pela lei. Então Deus dá a lei para que a aliança dele seja estabelecida entre ele e o seu povo e mantenha essa aliança. Então ele assim a estabelece. A lei define a santidade exigida do povo da aliança. Avaliar-se a santidade tendo a natureza divina como padrão impede que se dê à aliança uma interpretação moralista. É o que diz Schultz. Então, a lei, a aliança estabelecida através dos 10 mandamentos, ela não se torna somente moral, porque ela aponta a santidade de Deus. Então, ela vai além da moralidade. Quando nós pensamos nos 10 mandamentos, nós não estamos pensando só em preceitos morais. Nós estamos tomando o padrão de santidade de Deus e aplicando a nós. Então ele é muito além de moralidade. O propósito do decálogo está claramente explicado lá em Êxodo 20, o verso 20. Vamos ler esse texto. Êxodo 20, o verso 20. Respondeu Moisés ao povo: Não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, o decálogo tem propósito de manifestar quem é Deus e nos conduzir a não pecar. Então, nos afastar do pecado para a santidade de Deus. Então, propósito duplo: nos afasta do pecado e nos apresenta a santidade de Deus. O propósito do decálogo é este.
O Catecismo Maior de Westminster, declarando a fé presbiteriana, diz na pergunta 101, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? A resposta: o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nestas palavras, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Então, nessa manhã, em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês, a partir deste texto de Êxodo, Deus é soberano. Deus, Ele se manifesta de forma soberana. Ele governa todas as coisas. Quando se apresenta, Ele é claro: eu sou o Senhor teu Deus. Olhe comigo os versos 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. No evangelicalismo, Deus deixou de ser Deus. Na igreja evangélica, Deus se tornou um fantoche na mão de homens mimados. Deus simplesmente só serve para satisfação pessoal de desejos hedonistas. No evangelicalismo, Deus perdeu o posto do soberano criador do universo. O que nós encontramos na igreja da atualidade é um Deus desprovido de graça, de poder, de majestade. Alguns dos seus nomes perderam o significado, como por exemplo o Altíssimo, ou o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. Deus se tornou simplesmente uma chacota, se ri de Deus. Alguns lugares Deus é posto até de castigo, como se em estado de birra o homem conseguisse manipulá-lo, às vezes dizendo que não lhe prestará culto se ele não lhe fizer determinado favor, não lhe dará dízimos e ofertas se ele não lhe abençoar, fazendo barganha e troca com aquele que de nada precisa. E o apóstolo Paulo diz que não é servido por mãos humanas, que não necessita de nada da nossa parte. O profeta Isaías também é bem claro em dizer que ele não come a carne dos sacrifícios que são oferecidos a ele, não toma o sangue dos sacrifícios. Deus não se alimenta com as coisas que a ele oferecemos. Deus é autossuficiente. Agora há pouco nós vimos na pergunta 101 do Catecismo, quando na resposta ele define que ele é eterno, ele não tem início, não tem fim. Por isso ele não surgiu e ele também não vai deixar de existir. Isso torna ele independente. Ele é imutável. O termo imutável declara que não há mutabilidade no ser dele. Ele não ganha grau, nem diminui grau em nenhum aspecto. Por isso Deus não se torna alegre nem triste. Ele não muda. Ah, pastor, mas a Bíblia, ela é uma acomodação da linguagem divina à nossa linguagem. Então Deus usa os nossos termos, a nossa linguagem para se comunicar conosco. Porque se ele não o fizesse, não o compreenderíamos. Então quando a Bíblia diz assim, se entristeceu, não quer dizer que ele realmente tenha ficado triste. Ele é imutável, mas ele está se comunicando conosco e usando as nossas expressões, os nossos sentimentos para se comunicar, para nos falar e compreendermos o que ele deseja de nós. Ele não muda, ele não tem variação alguma no seu ser. Então algumas pessoas acham que Deus está ficando triste por causa disso ou daquilo, quando ele não necessita de coisa alguma. Ele declara também que ele é o Deus Todo-Poderoso.
Ele pode tudo o que deseja, existindo em si e por si. Se não prestarmos culto, Ele tem culto em si mesmo. A própria Trindade. Eu gostaria muito que você na semana agora tomasse o texto do Evangelho de João e lesse o que o Espírito e o próprio Filho fazem acerca do Pai. Jesus diversas vezes diz assim: eu glorifico e peço que Ele glorifique a mim. A própria Trindade traz glória para si mesma. A própria Trindade glorifica a si mesma. Então a própria Trindade manifesta a sua glória. Ela não precisa da gente para ter glória. É um engano fazer com que se ache que os homens estão dando glória a Deus. É um instrumento. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente acha que a gente está dando a Ele a glória. A gente só manifesta a glória dEle. Já lhe é própria. Ele já tem glória. Então eu não estou dando a Ele, Ele tem, eu só a manifesto. Quando eu presto culto, quando eu sirvo, eu só sou um instrumento para que ela seja manifesta, para que ela se torne visível aos homens. Ela já existe. Então é um grande engano acharmos que Deus está a nosso serviço, que Ele pode ser diminuído, ofendido pelas nossas práticas, como se estivesse necessitando de alguma coisa. Nós precisamos de fato entender que Deus é o soberano. Quando Ele se apresenta, Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. Em um momento ou outro você pode se ater à leitura de Êxodo, e você vai ver quando Deus se manifesta a Moisés, e Moisés então diz assim: Senhor, já tem mais de 400 anos que o povo não ouve você. O que eu vou dizer para eles? Quem é você? Sabe qual é a resposta de Deus? Moisés: eu sou o que sou. Você não precisa me apresentar, você não precisa me explicar. Eu sou. Chega lá e diz para eles assim: eu sou. Deus não precisa de explicação. Eu vejo algumas pessoas aplicando o método de evangelismo, que quer apontar para o ímpio os 10 mandamentos. Eles não precisam disso. Capítulo 1 de Romanos, abra sua Bíblia lá, verso 17 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja que no verso 17 Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é revelado a eles, qual é o papel da igreja? É revelar a justiça, porque a ira já lhes foi manifesta por Deus. O verso de número 18 assim diz: 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque todo homem tem a semente da religião dentro de si, um sensus divinitatis, um senso da divindade, que está corrompido pelo pecado, é claro, mas que não torna indesculpável. Você só precisa manifestar-lhe a justiça, porque a lei e a natureza já estão manifestando a ele a sua condição de condenação. É por isso que o papel da igreja não é difícil, é simples. Por estarem em condenação, por estarem indesculpáveis, o que eles precisam ouvir é a pregação do evangelho de justiça. Condenados já estão.
Eles podem negar, o que é pior para eles. O capítulo 2 de Romanos fala sobre isso. Por causa da negativa de que estão condenados, a própria consciência dele os acusa. O seu papel é pregar-lhes o evangelho da justiça, para que creiam e, crendo, sejam perdoados. É isso que as Escrituras declaram. Hoje, as pessoas se esqueceram do fato de que Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não precisa de mais nada, ele só precisa ser Deus. Ele não se torna merecedor de ser, ele é. A sua lei nos lembra disso. Quando nós tomamos os 10 mandamentos, eles nos lembram da santidade de Deus. Os 10 mandamentos devem apontar quem é Deus. Eles não devem fazer outra coisa senão manifestar a santidade de Deus e nos colocar no nosso lugar de criaturas pecaminosas diante de um Deus santo, soberano, que dirige todas as coisas, que é chamado de Senhor como um nome próprio. Não é um título adquirido, não é um título que lhe é dado pela igreja, é um nome pessoal dele. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Nós adquirimos essa condição. Quando nós nos casamos, passamos a ser chamados de senhores. Quando temos filhos, quando temos netos, ganhamos o título de senhor, de respeitabilidade. O título que socialmente é atribuído àqueles que têm idade e que já são casados. Mas quando a Bíblia fala dele como Senhor, ela está dizendo que é o nome próprio dele. Ele é chamado por este nome. Isso é magnífico. Saber que ele é o Senhor. A sua lei então nos lembra disso. Em segundo lugar, ela nos diz que ele é Salvador. Deus é Salvador. Deus lembra ao povo que foi ele quem os tirou do Egito. Olha o verso 2 do capítulo 20 de Êxodo. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Sabe o que é estranho aqui? Tinham 3 meses que eles tinham sido libertos. 3 meses que Deus tinha aplicado as 10 pragas, tinha passado com o anjo da morte sobre o Egito, matado todos os primogênitos e libertado eles pelo sangue do Cordeiro. 3 meses que eles saíram em marcha, libertos do Egito, o maior império da época, o maior poder militar da época. E eles tinham sido libertos, em marcha estavam caminhando e passaram a pé enxuto pelo meio do mar. E olharam para trás e viram Faraó e todo o seu poderio militar sendo tomado, tragado pelas águas. Tinham 3 meses que isso tudo tinha acontecido. E Deus agora precisa lembrá-los. Nós somos assim. Nos esquecemos facilmente da obra redentora de Cristo por nós. Quando as coisas apertam, a gente se esquece que Ele tem nos liberto com mão poderosa. Então Deus precisa lembrar o povo dele. Somos salvos, não nos salvamos. É outra mensagem. O povo foi salvo, não se salvou. A gente não participa da salvação. Eu quero que você lembre disso. A gente é salvo. É Ele que nos salva. Aí eu respondi: depois que Ele te deu vida, estando você morto em delitos e pecados. Porque se não tivesse te dado vida, você não responderia. Então, Ele salva, Ele tirou. O texto diz assim: eu os tirei. Eu mesmo fui lá e tirei vocês de lá. Transportei vocês, conduzi vocês com mão poderosa para fora do Egito. Somos incapazes de nos livrar da escravidão. O texto, no final do verso 2, declara da casa da servidão. O termo no hebraico indica uma escravidão duríssima, aplicada sobre uma figura humana. Então o que o texto está declarando é que o próprio Deus nos libertou de uma condição que não conseguiríamos nos libertar.
Pense comigo, a narrativa de Êxodo declara que existia um grande poderio militar, que era oposição aos israelitas. Eles estavam acorrentados, trabalhando muito e comendo pouco, enfraquecidos física, espiritual e emocionalmente. Toda vez que o ânimo aumentava um pouquinho, chicote vinham às costas dos hebreus. Os seus filhos foram mortos. Nascia criança, morria. Você pensa que emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, esse povo não estava oprimido? Estavam. Eles não tinham ânimo para vencer. O próprio Moisés, quando é chamado, diz assim: Senhor, quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Tanto que faraó responde nessa mesma linha de pensamento de Moisés. Quando Moisés chega lá e diz assim: que Deus mandou você, porque eu sou um Deus. Eu quero saber qual é o Deus, porque para os egípcios há níveis e graus diferentes para os deuses. Então, se Moisés apresenta um Deus que é menor, faraó diz assim: eu sou maior. Tanto que eles fazem prova disso. Vocês se lembram das serpentes? Moisés lança o cajado, o que acontece? Se transformou uma cobra. Vêm os magos do Egito e fazem o quê? A mesma coisa, lançam os cajados e que se transformam, diz o texto bíblico, também em cobras. O que aconteceu? A cobra de Moisés, a serpente de Moisés engoliu as outras. Deus diz assim: eu sou maior. Todas as 10 pragas são deuses egípcios que são ofendidos pelo Deus de Israel. Literalmente Deus está respondendo no mesmo jogo dos egípcios e dizendo assim: os seus deuses lutam entre si, que lutem comigo e vamos ver quem vence. Eu venço porque eu sou o que sou. Eu sou o único Deus. Os egípcios não entendiam isso e agora os israelitas precisam entender isso. Então, quando você pensa em termos de salvação, Deus é salvação. Ele está dizendo que nós éramos incapazes de nos livrar do jugo de Satanás, do jugo do pecado, e é Ele que nos liberta, é Ele que nos dá livramento. O pecado deteriorou as nossas forças. Em todos os níveis estávamos incapazes. A doutrina da depravação total declara isso. A nossa incapacidade de responder espiritualmente a Deus. Por mais que desejássemos, sempre falhávamos, porque a força que operava sobre nós era superior a tudo aquilo que podemos fazer. É por isso que Ele nos salva, Ele nos aplica a salvação. Estávamos em cativeiro espiritual. A pergunta 101 do Catecismo Maior declarou isso, que como o povo de Israel estava em cativeiro, nós estamos em cativeiro espiritual. O Egito era uma figura do mundo em queda. Quando o povo estava lá no Egito, o Egito prefigurava um mundo em queda. Faraó é uma figura de Satanás. Como Faraó reinava sobre o Egito, reina sobre este mundo em queda Satanás. E Moisés é um tipo de Cristo mediador, enviado para conduzir o seu povo para fora do Egito. Então, no prefácio dos 10 mandamentos, Deus ilustra a história da redenção, agindo por meio de tipos e figuras, para ilustrar ao seu povo aquilo que Ele há de fazer por nós, por intermédio de Cristo. É a mensagem aos israelitas e a mensagem a nós hoje, é o que Ele fez por nós, nos libertando do cativeiro espiritual. Em terceiro e último lugar, Deus requer obediência. Ao reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus, ficamos obrigados à obediência a Ele. Quando você reconhece que Ele é soberano, quando você reconhece que Ele salva, você fica obrigado à obediência. A obediência não é uma opção. A obediência é requerida de você. Porque você não pode ficar entre reinos. Ou você fica sob o domínio de Faraó no Egito, ou você fica sob o domínio de Deus caminhando para Canaã celestial. Mas não dá para ficar no meio, porque no meio é o deserto e lá você morre. Ou você torna ao Egito
e permanece sob o domínio dele, ou você se coloca sob o domínio de Deus. Então Deus requer obediência de súditos leais. Essa obediência, ela é fruto de nossa salvação. Então a obediência não é uma imposição. A obediência é resultado do fato de Deus soberano nos ter salvo. Ela é fruto de gratidão. A obediência aos mandamentos não é uma oposição. Vocês não me encontrarão em meu ministério cobrando de vocês a obediência aos mandamentos. Isso gera legalismo. Gera legalismo. Eu sempre vou orientar. Mas eu não vou ficar atrás de você abrindo, falando, sim, diz, não, longe de mim isso. Você precisa ter uma disposição natural do coração em obedecer. E só faz isso quem é salvo. O salvo, ele obedece naturalmente. Os 10 mandamentos nos ajudam a ver que somos incapazes de obedecer e corremos então a Cristo, que é obediente a Deus. Você nunca vai obedecer os 10 mandamentos. Nunca. Quero ser bem sincero com você. É o padrão. Você deve ir a ele. Mas toda vez que você for aos 10 mandamentos, você vai descobrir que não consegue. Ele serve para isso. É um espelho que aponta a nossa vulnerabilidade. E toda vez então que eu vou aos 10 mandamentos para obedecer, porque eu fui salvo para isso, eu descubro que eu não consigo. Isso me humilha. E então eu corro a Cristo. Então se forma um círculo. Deus me requer obediência aos mandamentos, eu vou aos mandamentos. Quando eu chego nos mandamentos, eu descubro que eu não posso cumpri-los. Descobrindo que eu não posso cumpri-los, eu sou então enviado a Cristo, que o cumpre completamente e perfeitamente. E em Cristo então eu obedeço os mandamentos. E novamente então isso acontece. Toda vez que eu chego no mandamento diz assim, não farás imagem de escultura. Eu descubro que eu estou fazendo isso, que eu quebro esse mandamento. Então eu vou a Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Nele eu encontro então a perfeita adoração a Deus. E aí eu sou perdoado dos meus pecados e cumpro o mandamento. E aí eu vou ao mandamento que diz assim, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E eu descubro que eu não consigo. E esse mandamento me humilha e me envia a Cristo. E nele então eu cumpro o mandamento. A função dos mandamentos é essa. O mandamento não é um fim em si. O mandamento é um meio para ir a Cristo. Toda vez que eu vou aos mandamentos, o fim precisa ser Cristo. Se você vai ao mandamento e ele é o fim, você está no legalismo. E aí você vai ser duro, a sua religião vai ser dura e vai ser frustrante o final dela. Quando chegar ao fim da caminhada cristã, você vai estar tão exausto, mas tão exausto, que você vai desistir de tudo. Mas quem busca os mandamentos para ir a Cristo, encontra refrigério, porque o fardo dele é suave, é leve, e ele ajuda você a carregá-lo. Curva a sua fronte, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, quando vou ao mandamento, eu encontro uma lei duríssima contra mim, que me acusa, que me condena e que mostra que eu sou incapaz de cumpri-lo. Mas este mesmo mandamento que se tornou para mim morte, me revela a vida que é Cristo Jesus. E por meio dele eu sou humilhado, quebrantado e demonstrado a mim que eu sou incapaz de cumpri-lo, eu me encaminho àquele que perfeitamente o cumpre, o justo Cristo Jesus. O mandamento também me demonstra a soberania de Deus, a sua mão poderosa que liberta e conduz os homens. Por este mesmo mandamento eu também sou ao poderoso Deus, encaminhado à verdade de que Tu és o Salvador, que és o único que pode me libertar do cativeiro deste mundo em queda e do domínio de Satanás. E que com mão poderosa tens feito isso através de Cristo Jesus, dando-nos graça, libertando-nos, ó Deus, das algemas do pecado e de Satanás, para vivermos livres e não mais sob a servidão do mundo. Obrigado, ó Deus, por verdades tão poderosas, registradas no prefácio dos 10 mandamentos.
Ajuda-nos, nos dirige a cada dia, Pai. É o que rogamos, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.